Fala pessoal, bem-vindo ao conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Nessa videoaula vou falar de mais um princípio SOLID. Hoje vou falar do LSP, princípio da substituição de Liskov. Para quem não sabe, Liskov é Barbara Liskov, uma cientista da computação norte-americana, ok? E o que diz esse princípio? Classes derivadas devem poder ser substituídas por suas classes base e que classes bases podem ser substituídas por qualquer uma das suas subclasses. Dá para perceber que esse princípio está diretamente relacionado com herança. Então eu tenho uma classe base e tenho uma classe derivada que herdou dessa classe base. Para saber se a herança é uma herança válida, a gente tem que aplicar o princípio de Liskov. Então vamos ver na prática. É um exemplo muito simples. Claro, no dia a dia a gente vai encontrar situações mais complexas, mas vamos pegar um exemplo simples para memorizar qual que é o conceito. É muito simples mesmo. Eu tenho uma classe base, tConta, e ela tem aqui um procedimento, uma procedure, que é realizar saque, ok? Eu tenho uma segunda classe aqui, que é tPoupança. Ela é uma classe derivada da classe base tConta. Poupança também é uma conta, né? Essa relação que tem de herança, quando eu herdo, eu falo é uma. Poupança é uma conta, ok? Então, ela herdou, inclusive, o método realizar saque. Eu posso realizar saque numa conta, e ela pode ser uma conta poupança, poderia até ter uma conta corrente aqui, ok? Todas herdam sem problema, elas vão atender ao princípio de Liskov. Então vamos ver na prática agora aqui, ó. Eu tenho aqui conta 1 e conta 2. Ambas são do tipo tConta. Conta 1, além de eu definir que era do tipo tConta, eu instanciei um objeto na memória como tConta também, certo? E conta 2, apesar de ser do tipo tConta, eu instanciei o objeto como tPoupança. Não é isso que o princípio diz? Que eu posso substituir uma classe base por uma derivada. Então, tanto faz eu usar aqui tConta ou tPoupança, o resultado tem que ser o mesmo. Se o resultado for o mesmo, eu não violei o princípio de Liskov, da substituição de Liskov. Eu substituí a classe base pela classe derivada. Ok? Então vamos ver na prática. Ele só vai dar uma mensagem para mim. Então não tem processamento, não tem cálculo, não tem nada. É só uma mensagem na tela. Ambos darão a mesma mensagem. Então vamos executar aqui. Bom, então já tenho aqui o botão que vai executar a criação daqueles dois objetos, vai instanciar aqueles dois objetos na memória. Ó, saque realizado e saque realizado. Então eu não tive mudança de comportamento. Eu trocar a classe base pela classe derivada, eu obtive o mesmo resultado.
Isso é o que prega o princípio da substituição de Liskov. Quer dizer que aqui a minha abstração da classe está certa. Poupança é uma conta. Ok? Vamos ver agora uma situação em que se viola o princípio da substituição de Liskov. É um exemplo muito clássico que tem na internet. Eu não estou criando nada, eu simplesmente achei um exemplo que é muito usado e eu vou explicá-lo para vocês, certo? Pode até não ser o melhor exemplo, mas ele vai violar o princípio de Liskov. Então eu tenho uma classe retângulo. Retângulo tem base e altura. E eu tenho um método aqui, uma função, que calcula a área, que é base vezes altura. Ok? Aí o programador pode, conceitualmente, sem estar errado, né, pensar assim: quadrado também é um retângulo. Se retângulo tem 4 lados e quadrado tem 4 lados, conceitualmente ele pode abstrair essa classe e pensar: quadrado é um retângulo. Mas a gente sabe que base e altura no quadrado tem que ser iguais, certo? Então eu não precisaria ter base e altura, só o tamanho já resolveria, porque o tamanho é o mesmo para base e para altura. Mas vamos entrar aqui na abstração errada. Achar que quadrado é um retângulo, certo? Então o que acontece aqui? Ele vai herdar também aqui da sua classe base o calcular área. Aí o que o programador percebe? Que ele precisa fazer aqui uma modificação no código dele para garantir que base e altura sempre fiquem iguais. Então o que ele faz? Ele pega os métodos da classe base, em que setam a base e a altura, e o que ele faz? Ele sobrescreve esse método na classe quadrado, porque aqui ele pode fazer uma correção para igualar a base e a altura. Então vamos ver aqui, ó. Se eu passar altura no objeto quadrado, ele vai setar a altura e a base com o mesmo valor. Se eu setar só a base, ele vai deixar a altura e a base com o valor que foi passado na hora que setou a base. E se eu passar os dois? Se eu setar esse aqui primeiro, ele ajusta pela altura. E se eu passar a base, ele ajusta de novo a base. Aquele que eu passo por último é o valor que fica. Se eu setar a base primeiro e a altura por último, vai ficar setado igual para a altura e para a base o valor da altura. Certo? Então o que acontece? Apesar do quadrado usar o calcula área da classe retângulo, que é a classe base, e ele sobrescreve os métodos que setam os valores da base e da altura. E isso ele vai mudar o comportamento da classe, vai mudar o meu resultado. Certo? Então vamos ver aqui, ó. Agora eu tenho a violação do princípio da substituição de Liskov. Então o que eu falo? Eu falo que retângulo 1 é do tipo T retângulo. Retângulo 2 também é do tipo T retângulo. Eu instancio o retângulo 1 como retângulo.
que ele vai fazer? Base vezes altura vai dar 30. Certo? Agora o retângulo 2, ele também é do tipo T retângulo. Mas, se agora eu mudar a classe base para a classe derivada quadrado, o que acontece? Lá os meus setters da altura e da base, eles estão igualando. Então, quando eu passar isso aqui, ele vai deixar a base e a altura igual a 5. E quando eu passar isso aqui, ele vai deixar a base e a altura igual a 6. Quando ele fizer base vezes altura, ele vai fazer 6 vezes 6. Vai dar 36. Então, esse retângulo aqui não vai apresentar 30 como no primeiro. E pelo princípio de Liskov, quando eu substituo, isso aqui deveria dar o mesmo resultado. Então, vamos executar? Ó, área do retângulo usando a T retângulo. Área do retângulo usando agora a substituição com T quadrado. Como o método sobrescreveu os meus setters, ele igualou tudo para 6 e deu 36. Então, isso prova que eu violei o princípio de Liskov. Conceitualmente, um quadrado é um retângulo, porque ele tem 4 lados. Mas eu não posso falar que quadrado é um retângulo. Então é uma herança feita de forma errada aqui, ó. Aqui eu estou falando que quadrado é um retângulo. Não, ele não é. Apesar de conceitualmente serem parecidos, eles não são a mesma coisa. Não é um. Não poderia ter feito herança.